Você que tem uma empresa com operações de vendas externas e serviços em campo, sabe que controlar os atendimentos, controlar as visitas, reduzir custos e aumentar a eficiência é um baita desafio. E no episódio de hoje, vamos conhecer um empreendedor que tem a solução para isso. Esse é o Conexão Empreendedorismo. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conexão Empreendedorismo. Hoje, com a presença ilustre do nosso amigo Norton, que é CEO da Checkmob. Cara, seja bem-vindo. Cara, muito obrigado. É uma honra estar aqui. A gente acompanha, né, pelas redes sociais e acompanha o trabalho de vocês. E, cara, é um privilégio estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. E hoje não temos a presença do nosso amigo Bruno. Pessoal, esse aqui é o Lucas Farias. Ele atua também no consultivo empresarial aqui no escritório Vanzin Penteado conosco, né? Faz parte da equipe aqui. E, assim, o tema é total afeto à tecnologia e esse cara aqui tem 2 formações, ele não é só advogado, então tem muito a agregar quando o tema é projeto inovador que está relacionado com tecnologia. Então, Lucas, seja bem-vindo, cara. Caio, obrigado pelo convite. É um prazer ser co-host aqui com você desse projeto. E vamos lá, vamos ouvir as histórias aí do nosso querido convidado. Boa! Então vamos lá. Norton, é o seguinte, para começar, a gente sempre pede para o convidado contar um pouquinho da sua história, da sua trajetória até chegar nesse mundo do empreendedorismo, que a gente sabe que às vezes não é tão óbvio assim, né? E como tem muitos empreendedores que nos assistem ou até pessoas que desejam empreender, esse teu relato, essa tua trajetória pode inspirar muita gente. E é o que já vem acontecendo. Tá? Os nossos convidados contam aqui, a gente ouve da nossa audiência que o pessoal se inspira. Então, cara, conta aí pra nós como que você chegou até onde você tá hoje. Legal. Cara, até para entender o negócio, parte de quem eu sou, né? E, cara, o empreendedorismo para mim começou na faculdade. Quando eu cheguei, eu fiz administração na Federal, né, e quando eu cheguei na Federal, eu entrei na empresa júnior da faculdade. Isso aí em 2002. Né? E quando eu cheguei, claro, era o sonho de quem faz administração trabalhar numa grande empresa. Né? Então, você vê as principais logomarcas, aquela coisa, você se imagina galgando lá, né, a carreira executiva. Né? Mas, cara, quando você entra ali na empresa júnior, você descobre um outro mundo, né? Você começa a realmente se ver empresário, fazer projetos, né? Então, na época, o pessoal da JR Consultoria ainda existe ali a empresa júnior. E aí, no convívio, cara, eu pensei, cara, eu quero ter uma empresa. Foi ali que me despertou pela primeira vez, assim, cara, um dia eu quero ter uma empresa. Ia visitar cliente pela empresa júnior, olhava aquilo e falava, cara, que legal, cara. Um dia eu queria ser assim, né? Começou com um desejo, né? Um sonho, assim, né? Mas era muito longe, né? Porque os meus pais... Eu não tenho ninguém na família que seja empreendedor, né? O meu pai é funcionário público, minha mãe também, minha mãe é professora. Sempre em funções de liderança, mas assim, meu pai tentou empreender no passado, antes de eu nascer, né, mas não deu muito certo e acabou indo deu azar, na verdade, deu uma enchente lá, enfim, coisa de empreendedor, mas ele não conseguiu continuar. E foi para o serviço público, onde fez a carreira dele lá. Então eu não tinha muita referência, não sabia nem por onde começar. E até uma vez eu fiz um teste de perfil e eu fiquei com muita raiva, cara, porque no teste de perfil tinha essa pergunta, se tem alguém na família que é empreendedor, e perdia ponto se fosse não, né? Eu falei, cara, um dia ainda vão ver, né? Eu vou mudar aqui essa estatística. Eu vou mudar esse negócio aqui, né? E aí, cara, só que eu sempre pensava assim, eu tinha uns amigos lá que falavam, pô, Norton, vamos empreender. Eu falei, cara...
eu não tenho dinheiro para pegar um ônibus, né? Porque eu vim do interior do Paraná para cá, então aquela vida de estudante, morava em República, pegava o ônibus, descia ali, a pé até a faculdade, aquela coisa toda. Então eu falei, cara, não tenho dinheiro para pegar um ônibus. Não, mas a gente consegue captar, olha as ideias, em 2005, pensando em captar, né? Uou. Então, pelo menos a conversa já estava ali, né? Conversa de empreendedor, né? Conversa de empreendedor, né? E aí, mas eu falava, cara, eu não tenho ideia, eu não sei fazer nada, eu não conheço ninguém e não tenho dinheiro. Então, cara, não tem, né? Tem que trabalhar para os outros, tem que fazer alguma coisa. Mas aí eu fui conversar com um professor da faculdade, cara, e esse cara, Assir Seleme é o nome dele, vale a pena citar o nome, mas ele mudou, assim, a forma de eu enxergar as coisas. Dá para dizer que é a minha vida mesmo, cara. Porque um dia eu bati na porta dele e falei, professor, você pode conversar? Ele falou, posso. Eu falei, cara, professor, eu queria ser empreendedor, mas eu não sei, como que eu faço? E ele falou assim para mim, você precisa estar no ambiente das oportunidades. Se você não estiver na área, você nunca vai fazer gol de cabeça. Não quer dizer que toda bola cruzada você vai fazer o gol, mas se você não estiver lá, você nunca vai fazer o gol. Então ele falou, você tem que estar no ambiente onde as coisas acontecem. E, cara, aquilo mudou em mim, me deu uma estratégia, vamos dizer assim. Para quem não sabia nem por onde começar, ele me deu uma estratégia. E aí, depois da empresa Júnior, eu saí e fui trabalhar numa incubadora de negócios da Federal. Isso aí já em final de 2003 e final de 2003. Eu fiz 6 meses de estágio numa incubadora. E na minha lógica, né, juvenil, vamos dizer assim, eu pensava assim, cara, eu tenho que me comportar de tal forma que alguém queira me convidar para ser sócio, né? Então, a minha função lá os professores de administração iam dar consultoria e os empreendedores, principalmente ali do Centro Politécnico, ali, que é engenharia química e tudo, tinha um pouco de dificuldade em entender os conceitos da administração que os professores passavam, consultores, né? Então, o meu trabalho como aluno de administração era ajudar eles no dia a dia a transformar o que o consultor professor falava em prática de negócio ali para eles, né? E aí, lógico, eu tentava fazer o meu melhor papel para que alguém me convide para ser sócio de um negócio e tal. Não aconteceu, né? Mas podia ter acontecido, eu estava na área, certo? Então, enfim, aí terminou a bolsa, acabou a bolsa, não tinha como renovar. Fui trabalhar numa empresa, numa editora que era líder de mercado, ainda é líder nacional de mercado, mas ela era pequena, vamos dizer assim, em termos de porte, num nicho muito específico. E eu, cara, o dono da empresa foi um cara que me inspirou, porque eu achei alguém com quem eu gostaria de ser igual, né? Então é aquela coisa, cara, um dia eu vou ser igual essa pessoa, né? E aí me deu já uma visualização, né? Então, cara, no dia que eu sou empreendedor... Até é engraçado, com a pandemia veio, né? Quebrou um pouco isso, porque quando eu pensava em ser empreendedor, o que eu pensava? Em escritório, gente, pessoas, elevador, aquela sala de reunião, gente falando inglês. Era isso que eu imaginava na minha cabeça. O cara um dia em Curitiba, outro em São Paulo, outro no Rio de Janeiro, Nova York. E pega avião e aquela coisa. Cara, daí com a pandemia, cara, não tem escritório, é tudo no Meets. E daí eu penso assim, cara, como que alguém sonha ser empreendedor hoje, né? Não sei, porque você não tem mais, não tem mais a tangibilidade, né, das coisas, assim, né? Enfim, não sei como vai ser o futuro, mas por enquanto ainda, né, tem muito disso do online. E aí, enfim, só que assim, mesma coisa, continuava sem dinheiro, continuava sem conhecer ninguém, né? E aí eu pensei, cara, eu não quero ficar aqui, eu preciso resolver minha vida. E aí, acho que foi uma grande virada para mim, eu passei num programa de trainee da Unilever em São Paulo, extremamente concorrido, né? E fui morar em São Paulo, né? Mas não demorou muito, assim, para eu entender que ali não era o meu lugar, né? Teve um episódio num dia assim, trabalhando sábado, domingo, aquelas coisas, né? E teve um episódio que tava lá o vice-presidente de finanças na época, num domingo, assim, né? Eu falei, cara, eu vou passar 30 anos de carreira e ainda vou precisar estar num domingo aqui, né? Esse foi o meu pensamento naquele momento. E daí, naquele dia, eu falei, cara, eu não quero ser ele, entendeu? Não é quem eu tenho muitos amigos, eu acho que é saudável, que aspiram aquilo, né? Mas eu descobri que não era para mim. E aí, depois de um tempo, quando eu fui casar, eu fui convidar o meu antigo chefe para o meu casamento e ele me convidou para voltar para a empresa onde eu tinha sido estagiário, mas daí como gerente geral. E aí eu pensei, cara, lá eu vou ter contatos, vou aprender a liderar gente, vou contratar, vou aprender a demitir, que é uma coisa que tem que aprender a fazer também. E resolvi aceitar porque eu pensei assim, se a minha esposa for para São Paulo,
é aquela coisa, né? Ainda nas multinacionais, pelo menos na época, tinha muito essa questão do status, então você precisa ter um carro, você precisa... né? E uma coisa puxa a outra, e aí eu penso, cara, daqui um tempo vai passar, eu vou querer empreender, como que eu vou fazer assim, olhar para minha esposa e falar, vou largar tudo e vou empreender, né? Eu posso até ter uma grana, mas não vou conhecer gente, eu não vou ter... Como é que eu vou ter uma ideia? Né? Todos os meus amigos eram da própria empresa, né? Então, e tá tudo bem para quem quer aquilo, né? Mas eu me sentia que eu estava preso, né? E aí eu resolvi aceitar e voltei para Curitiba e trabalhei 4 anos como gerente geral nessa editora. E aí foi o tempo que eu usei para me preparar. Fiz MBA, fiz curso de coaching, daí tudo que eu podia, guardei dinheiro e tentei pensar em alguma coisa nesse tempo. Na época até me ofereceram sociedade para continuar, né? Mas assim, como minoritário e tudo mais. Ou seja, foi convidado para ser sócio. Isso! Opa! Cara, eu nunca tinha feito essa conexão. Olha aí, ó. Então, legal. Mas assim... Cara, fui e não fui, né? Porque quando eu pedi pra sair, ele não me comprou a parte que eu nunca recebi, entendeu? É assim, não, você é sócio, vai ter, mas eu preciso resolver umas coisas aqui no contrato social, daí você entra, né? E ficou, daí no dia que eu saí, não, mas agora vai ser, eu falei, agora eu não quero mais, né? E daí saí, e só que eu precisei sair para empreender, porque eu não conseguia me sentir, eu não achava correto eu estar pensando em outra coisa. Eu não ia estar 100% na empresa mais, né? Então eu falei, não, eu preciso sair, porque assim, se eu não aceito ser sócio, de certa forma você não acredita mais no negócio, né? Então assim, eu falei, olha, além de não aceitar, eu também estou saindo, né? Porque eu não seria leal com vocês de não estar dedicando 100% da minha energia aqui, sendo que eu quero fazer outra coisa. E saí, mas não sabia o que fazer. E aí começou o processo, né? Achava que tinha muito dinheiro para empreender, descobri que não era nada, né? Mas enfim, vou começar. Acordava de manhã, me arrumava para trabalhar, ia para a sala e agora vou empreender, né? Mas vou começar por onde, né? E aí é engraçado, porque essa é uma dúvida que eu acho que muita gente tem, né? Cara, e aí começa por onde? E aí eu fiz uma coisa que é uma coisa muito minha, né? Mas talvez seja útil para alguém. Eu fiz um post-it para cada ideia que eu achava que eu poderia fazer. Enquanto eu não gastasse todas as minhas ideias, eu não ia parar de escrever post-it. Eu enchi uma mesa, tipo, metade de uma mesa dessa aqui de post-it, né? Com tudo. Fábrica de suco, franquia do Boticário. Se era fácil ou era difícil, não era o ponto ali. Era o que eu achava que eu poderia fazer. E, cara, coloquei de tudo. Aí, quando eu terminei, eu pensei, cara, como é que eu analiso isso aqui agora para tomar uma decisão, né? Aí eu fiz uma matriz, né? Tipo assim, tudo que eu sei fazer, que eu acho que eu sei fazer versus eu não sei fazer, know-how. Tudo que eu acho que dá dinheiro versus que não dá dinheiro. E que, por incrível que pareça, cara, tudo que dava dinheiro eu não sabia fazer e tudo que eu sabia fazer não dava dinheiro, né? Na minha concepção. Que matriz linda, né? Promissora, cara, que é um negócio. Mas ela serviu para eu tomar uma decisão, porque daí eu vi assim, qual que era o mais que eu achava que dava dinheiro e que mais ou menos eu poderia fazer, né? Para começar. E aí eu escolhi, na época era assim, eu tinha sido trainee, tinha passado num curso de trainee, num processo seletivo, na época era 23 mil candidatos para 30 vagas, né? Então assim, poderia, né, ter como exemplo, né? Com certeza. E eu tinha feito curso de coaching e tal, então a ideia era montar uma empresa que ia ajudar outros jovens recém-formados a entrar em multinacional. Essa era a minha ideia. E cara, e aí foi muito legal, porque as pessoas queriam me ajudar e não sabiam como. E aí, Nortão, o que você está fazendo e tal? Eu falei, cara, não sei ainda e tal. E aí as pessoas queriam me ajudar. Mas tô empreendendo, né? Tô empreendendo e tal. O duro era ouvir minha família, né? Às vezes eu pegava e o Norton, pois tá desempregado, né? Diz que tá empreendendo e tal. Empreendedor, sabe como é que é aquela vida? Aquela coisa. E aí eu falei com um amigo, né, da faculdade, foi a primeira conversa que eu tive depois que eu tomei a decisão. E aí ele falou, cara, eu lembro do fulano lá que foi colega de faculdade, e mandava bem. Cara, ele tá fazendo psicologia organizacional fora do Brasil e, cara, tá querendo voltar e não sabe exatamente o que fazer, né? Por que você não fala com ele? Ou seja, a partir do momento que eu tomei uma decisão, eu ajudei as pessoas a me ajudarem, né? Elas sabiam como me ajudar, indicando alguém, falando alguma coisa, dando uma dica, indicando um livro, que seja, mas porque eu já tinha decidido. Então, essa é uma coisa que eu vejo assim, a indecisão dificulta as pessoas de te ajudar. Então, quando você toma uma decisão, facilita para todo mundo saber como ajudar, né? Porque as pessoas sabem que você está no começo, sabem que você precisa de ajuda, né? E aí eu liguei para ele, e aí surgiu a primeira empresa nossa. A empresa foi bem, mas a sociedade não, vamos dizer assim, né? 2 anos.
de empresa, meio, aquela coisa que daí no começo é legal, depois um não deixa o outro resolver. E eu costumo dizer, cara, e aconteceu 2 vezes isso, que no começo é como se estivesse num barco no meio de um lago, do mar, né? Com um furo entrando água. Cara, nessa situação que você começa a empresa só tem despesas, não tem receita. Então, cara, tua conta bancária todo dia está um pouquinho menor. Você se preocupa com o quê? Com o balde, com a água e com o furo. É ali. Aonde que para mim começou os problemas? No dia que a gente fechou o furo, tirou a água do barco e aí cada um olhou para um porto diferente, né? Que é aonde chegar, né? Então qual que é o próximo passo da empresa? Eu olhei para um lado, ele olhou para o outro, né? Então a gente não tinha isso bem alinhado porque a gente estava preocupado com a água, com o furo e com o balde, né? E aí começou as diferenças de opinião, de como conduzir. E assim acabei optando por vender minha parte e sair, né? Do negócio que a princípio eu tinha começado, né? Então assim, foi um sentimento de fracasso muito grande porque eu me vi numa situação assim que estava meio irresolvível, vamos chamar assim, né? E aí optei por vender minha parte e sair para tentar fazer as coisas do melhor jeito, vamos dizer assim, né? Realmente foi de um jeito correto, tenho ainda relacionamento bom e tudo, mas custou emocional, né? Então... cara, e agora, né? Porque quando você sai para alguma coisa. Quando dá errado, você realmente fica, e agora, né, cara? E daí, bem no mês que eu saí, a minha esposa me contou que estava grávida, né? Aí eu falei, cara, e agora? Agora eu me senti um desempregado. Pelo menos não estava mais se preocupando com o balde nem com o furo, nem né? Nem com o furo. Quer dizer, com outro tipo de furo, né? Porque o saldo em casa, daí ficou em casa, né, cara? E aí, agora, como é que eu faço? Sim. Né? E, cara, aí, beleza, né? Pensei, bom, vou começar a contatar as pessoas que eu conheço e tudo. E eu tinha feito alguns cursos nesse período e conheci um dos sócios de uma fábrica de software e mandei um e-mail para ele, né? E aí não respondeu, mandei outro, não respondeu e passou. Só que eu saí da empresa, vendi minha parte, mas continuei entregando os projetos em torno de uma remuneração pelos projetos que eu estava fazendo para não deixar na mão, né? Claro. Então, foi tudo bem equilibrado, assim, beleza. Não fácil, mas ok, né? E aí, no final do projeto, eu lembro, era 20 de dezembro, alguma coisa, tocou o telefone, era esse cara para quem eu tinha mandado um e-mail, que veio se tornar meu sócio. Ele falou, cara, eu tinha 12 mil e-mails no meu lixo eletrônico. Só tinham 2 que prestavam, cara. Os 2 eram teus, né? E ele, como que você não me liga e tal? Cara, precisamos conversar. E aí, assim, a situação era assim, eles tinham uma fábrica de software, que é naturalmente uma empresa de serviço, e eles, cara, a gente queria começar uma empresa de produto em 2013. Então o iPhone tinha sido lançado em 2010, então era tudo muito recente, smartphone e tudo. Só que a ideia era o quê? Fazer aplicativos para vender na loja, que você não precisa, você faz o aplicativo uma vez e tenta vender ele o máximo que você puder, né? Não é diferente de serviço que você está sempre tendo que começar de novo, né? E eles tinham entendido que o DNA de produto é diferente do DNA de serviço. E é uma verdade. Né? Eles falaram, nós somos uma empresa de serviço. A gente já tentou fazer produto e não dá certo. Né? Então a gente quer fazer um negócio separado, montar um braço da empresa aqui e vamos incubar ela lá ali na incubadora do Senai. E ali surgiu o que seria a Checkmob depois. Né? E aceitei como sócio, minoritário também. Né? Comecei com 10% na época, porque aí o aprendizado. Como eu em tese era sócio, mas não era... Eu falei, não, eu quero entrar com uma condição. Eu vou aportar, eu vou integralizar a minha parte. Por 2 razões. A primeira é porque eu quero me sentir dono e ser de fato dono da minha parte, embora não seja toda, né? Seja um pedaço pequeno, mas eu quero que é meu. E eu quero que vocês saibam que todo real que eu for gastar, uma parte dele é meu também, então o mesmo carinho que eu vou cuidar do meu dinheiro, eu vou cuidar do seu. Né? Então era a minha condição. E eles falaram, não, que bom, né? Obrigado, né? E tal, porque não era esperado isso necessariamente, porque eu era sócio de uma empresa. Não, então, assim, era uma empresa grande, consolidada de Curitiba, com um empreendedor lá bem louquinho, né? Individual, né? Então, vamos dizer assim, isso na época, quando eu volto no tempo e penso nas circunstâncias que eu estava, eu decidiria a mesma coisa. Mas isso causou problemas depois, né? Não problemas assim de sociedade, mas problemas de desalinhamento dos incentivos. Né? Cara, se é sócio minoritário de uma empresa, cara, vocês sabem, né? Gera assim, você é o elo mais fraco 100%, né? De tudo, né? Então, mas ok, era o que era possível,
Começamos, né? E aí, só que assim, uma empresa que não sabia ainda o que ia fazer. Vamos começar? Vamos. O que nós vamos fazer? Não sabemos. Hoje você começa com a ideia e aí você vai buscar sócio, aí você vai... Na época eu não sabia, né? Isso aí 2013, né? Em janeiro de 2013 a gente começou, então são 10 anos já de caminhada. E começamos pensando, indo e vendo. Daí eu cheguei lá e falei, olha, vocês já fizeram algum protótipo? Já mexeram? Eu não entendia nada de tecnologia de desenvolvimento de software, né? Então, o que vocês já fizeram? Ele falou, olha, a gente já fez aqui... A gente tem um negócio aqui que faz catálogo, né? Eles tinham lá um aplicativo que fazia catálogo de pássaros do Brasil, né? Só para exercitar o desenvolvimento móvel, que era uma coisa nova na época. Cara, o Android era o Android 3 na época. Nossa. Né? O iPhone 4 era o mais recente. Então, eles estavam, para exercitar, eles desenvolveram alguns protótipos para levar em feira internacional, mostrar que eles tinham capacidade. E aí, quando eu peguei esses protótipos, aí o tal do cara que tem a solução correndo atrás de um problema, né? Que problema que eu posso resolver usando esses protótipos aqui? Que eu achei legal, um negócio que batia foto, ia para a web e depois aparecia num tablet na forma de catálogo, né? E isso é o coração da Checkmob até hoje, né? Muito assim, da foto, nuvem, mobile, né? E aí começou, né? Aí por estar na incubadora, veio toda a metodologia, eu fui participando, fui aprendendo o que era empreender. E as coisas foram desenvolvendo, né? Até o dia que deu estalo, né? Do que seria a Checkmob, né? Tinha outros colegas ali de incubação, né? E eu saía, cara, bem louco, ir lá nas multinacionais na época da GVT. Olha, eu tenho um negócio que bate foto, manda para nuvem e vai para o tablet. Você acha que dá para fazer alguma coisa? Zero, né? Cara, era zero. Às vezes por educação, né? Mas, enfim. Só que um cara, de tanto me ver falar a mesma coisa, que era incubado comigo, ele tinha uma empresa de fabricante de relógio ponto, né, físico. Né? Ele falou, Norton, eu vou lançar um novo modelo e eu vou para uma feira em São Paulo chamada Exposec, que é a maior feira de segurança, né, de controle de acesso, relógio ponto, alarme e tal. E eu queria mostrar que eu sou inovador, eu queria mostrar que eu tenho um aplicativo. E eu tenho uma dificuldade que é o seguinte, toda vez que o meu terceirizado vai instalar um relógio ponto, instala errado, o cliente liga para mim me culpando, falando que o produto é ruim. Você não tem como colocar minha logo ali e de repente o cara bater uma foto daquele equipamento instalado e mandar para eu ver como que ficou. Cara, quando eu sei aonde eu estava, exatamente o lugar que eu estava do prédio. Cara, parece assim que assim, conectou as minhas experiências passadas na Unilever, conectou as minhas experiências anteriores nessa outra empresa que eu tinha sido gerente geral, porque eu já tinha tido problemas, né, Cara, eu não consigo acompanhar todo mundo, né? Se eu tenho 10 técnicos de campo, se eu tenho 10 vendedores na rua, eu não consigo estar com eles em todas as visitas, em todo o trabalho que ele faz, né? E eu pensei, cara, é isso. Com a foto, eu consigo ver o que o cara fez, sem estar junto, né? Ali nasceu o que seria a Checkmob, né? Essa ideia, né? E aí, cara, dali foi. E aí são 10 anos, né? Então, hoje a gente já atende vários clientes, é uma referência hoje no Brasil dessa parte, principalmente de vendas. Daí, claro, né? Eu vi alguns episódios aqui, vocês discutindo questões como ICP de cliente. Cara, a gente começou atendendo todo mundo. Daí eu tinha motorista de caminhão, que é um tipo de equipe externa. Eu tinha cara de merchandising, que repõe gôndola em supermercado, que é outro tipo. Daí, cara, e o software é um só. E como é que eu faço para esse software atender todo mundo? Como é que eu faço o go-to-market? Cara, daí, assim, são 10 anos aprendendo, né? Ô, Norton, e... legal que você contou aí o início da Checkmob pra gente. E eu queria que você aproveitasse então e explicasse como a Checkmob funciona hoje, né? E se pudesse compartilhar com a gente também algum case aí que você tem em mente, além desse que você já explicou pra gente, que deu um insight, né? Mas se pudesse compartilhar com a gente também como... Legal. Então, assim, hoje a essência é a mesma. Cara, como que eu acompanho a galera que eu não posso ver? Né? Eu acho que quem passou pela pandemia experimentou um pouquinho do que é isso, de como é que eu sei se as pessoas estão trabalhando sem elas estarem aqui no meu alcance do olhar, né? Vamos dizer assim. Só que tem atividades que é assim desde sempre. Né? Um vendedor externo, hoje é o nosso foco, né? Representante comercial, um instalador de equipamento. Então, por exemplo, o cara que instala sacada de vidro em condomínio, outro que faz instalação de radares em rodovia. A gente tem, por exemplo, assim, roçada de mato embaixo de linha de transmissão no interior do país, né?
para saber se o cara está usando equipamento de segurança, né? Então a essência é essa. Então o Checkmob é um software especializado em gestão de equipes externas, ou equipes de campo, né? Com algumas verticais que a gente tem um domínio maior, né? Então hoje, principalmente a área de vendas, né? Vendedor externo, né? Acompanhar onde que eles estão, o que estão fazendo, mas não só pelo controle, né? Mas mais pela transparência da operação, né? Indicadores e tudo mais. Serviços técnicos, né? E aí é uma variedade grande, né? Então, igual eu estava falando, né? Tem uma diversidade de tipos de serviços que são prestados em campo. Inspeção, que é um pouco diferente, porque a inspeção não necessariamente é em campo, mas é o que a gente chama de deskless, né? Não é alguém trabalhando com um computador atrás de uma mesa, é alguém que está com o mobile na mão e está fazendo a inspeção de uma limpeza, né? de um carro, de um veículo, porque o nome Checkmob, né? Vem de checklist, né? Checklist mobile. Então a nossa essência vem muito da questão do checklist. Então você pode construir o formulário que você quiser e o cara vai responder lá na hora de fazer o serviço, as perguntas, bater uma foto, daí a foto, né? Mandar as evidências daquilo. Então isso tem uma diversidade de aplicações, né? Desde controle de gôndola do supermercado, uma promoção, até uma inspeção veicular para saber se o cara entregou o carro da empresa nas condições que ele recebeu, né? Então, segurança do trabalho, ver se está usando EPI, inspeção, auditoria de segurança do trabalho. Então, tem uma série assim, de aplicações, né? E aí um case legal, trazendo aqui para o concreto também, a gente tem um cliente que ele faz venda de equipamentos médicos, né? Vamos pegar um pouquinho de vendas, né? Ressonância magnética, tomografia computadorizada, ultrassom, e é uma venda de relacionamento. É uma venda complexa, ticket médio muito grande, e o custo do vendedor é muito alto, porque são caras assim que têm uma formação muito específica na área médica, né? Então, às vezes, até são médicos, né? Que trabalham na área de vendas de equipamentos, né? Então, o custo da visita do cara é muito alto. Então, assim, como que eu sei se eu estou aproveitando o melhor tempo dele para fazer o que ele está ali para fazer, que é visita? Às vezes o cara está preenchendo pedido, às vezes o cara está em deslocamento, que faz parte, né? Mas se você faz uma roteirização errada, você vai gastar muito mais tempo em trânsito. E principalmente, por ser uma venda de relacionamento, isso é uma coisa que a gente aprendeu. No começo, a gente era muito controle. Cara, eu quero saber se o cara está lá. Hoje, cara, diminuiu muito a questão do controle, embora ainda seja uma coisa... É o primeiro problema do cara. Cara, eu preciso ter controle. Mas a partir do momento que ele tem um controle, aparecem outras dores. Que é, por exemplo, fiz uma visita de vendas comercial, não fechou. Às vezes tem muito gestor de venda que fala, não, o que interessa é o resultado, não sei o que, não vendeu, tá fora. Mas os motivos da não venda são muitas vezes a essência do que ele precisa entender da estratégia. Então, hoje a gente trabalha na área de vendas muito mais inteligência comercial do que necessariamente controle, né? Então, você faz uma visita, saiu de lá. Você conseguiu falar com o decisor? Você conseguiu apresentar toda a linha de produto ou só alguma? Né? Qual que foi a objeção da venda? E a partir do checklist recebido, você consegue olhar, cara, de todas as visitas comerciais, de 97 vendedores que custam caro pra caramba. No Brasil inteiro, eu consigo saber todos os motivos da não venda. E isso, cara, ou melhor, do tempo médio que um vendedor gasta frente a frente com o cliente. Então, você corta o desperdício e você consegue redirecionar a estratégia. Então, isso é o tipo de trabalho que a gente faz hoje, né? Começa do controle, mas desemboca lá na estratégia, né? O bacana de tudo isso que você falou agora, mais relacionado ao final, né? Não focar só no controle, essa coleta de dados específicos que vão auxiliar no diagnóstico e tomar decisão. Exatamente. Até para otimizar, enfim, seja o procedimento de vendas, seja a estratégia, né, que você está desenhando para, nesse caso, vender um produto de alto valor agregado. Então, realmente utilizar aquilo que a gente já falou em outros episódios, que é data-driven. Exatamente. Né? Então, cara, como que você vai tomar decisões baseadas em dados se você não tem esses dados? E que são difíceis de conseguir. Porque quando você está nessa dinâmica, né, se você pede às vezes para o cliente responder um formulário, o cliente não vai responder. Não vai. Enfim, eu não respondo formulário. Na verdade, assim, eu tenho tentado mais por conta que eu sento às vezes dos dois lados, né? Uhum. Então eu olho, eu vou contribuir aqui com o feedback. Mas assim, via de regra não há essa preocupação do cliente ou do prospect. Agora, se o vendedor ou aquela pessoa que está naquela postura ativa
naquela determinada situação, se ela em tempo real já gera evidências, seja por meio de foto, por meio de registros, checklist, aqueles que você, né, o gestor, desenhou, né, de forma crítica, que também o checklist tem que ser voltado para isso. Sim. Aí você tem uma baita de uma ferramenta para otimizar o teu processo de vendas, para otimizar o teu negócio como um todo, reduzir ineficiência, Exatamente. né? Consequentemente reduzir custo, né? Falar, poxa, o fato não é enfim, ele tem que levar o equipamento. Se não levar o equipamento, não dá certo. Então, tem outros fatores que talvez não sejam tão relevantes. Então, pensa se esse item que fez sentido e investe nele. Cara, com certeza. E assim, é muito interessante porque o primeiro valor que a gente gera, e para quem é empresário vai entender, é paz de espírito. Do tipo, eu sei que a galera está trabalhando. Começa por aí. A partir daí, porque geralmente você tem... Aí tem a questão do CRM. A gente trabalha em parceria com o CRM. Porque se tem uma coisa que o vendedor não gosta, é ter que voltar de uma visita, abrir o computador, abrir o CRM e ficar digitando coisa lá. Né? Então é muito mais fácil, o cara terminou a visita, preenche ali, cara, 40 segundos no checklist, às vezes com 5 perguntas. Não precisa ser 50 perguntas. A gente tem cliente que faz uns checklists assim gigantescos, né? Ok, né? Porque ele quer informação. Mas tem cliente que às vezes com 5 perguntas muito objetivas, ele consegue, além de ter o dado, tem uma coisa que é muito legal. Ele consegue informações para dar coaching para o vendedor. Cara, isso para mim é o ápice dos meus clientes. Quando o cara chega lá, eu fico orgulhoso, entendeu? Porque assim, cara, vamos analisar a tua performance sobre a ótica de onde a gente está errando para a gente corrigir o rumo. Então não é aquele negócio assim da desconfiança, porque essa parte você já tirou da equação. Eu confio, eu vejo que você está trabalhando. Porque quando você está num ambiente sem informação, acontece uma coisa curiosa, que o cara bom não consegue se destacar, porque ele não aparece, e o cara ruim fica escondido na sombra. Então, quando você coloca um sistema que te dá transparência, para o cara bom vai aparecer que ele fez mais visita. Às vezes não é o cara que visita mais que vende mais. Então, aí você consegue ver que ele passa mais tempo nos clientes. E aí você vai olhar o relatório dele é mais completo. Então, não necessariamente mais é mais venda, né? Às vezes a qualidade, dependendo do negócio, é melhor que o volume. Mas a partir do momento que você tem essa estatística, você consegue chamar o vendedor e falar, cara, você combina dados das vendas, né, lá do teu CRM, do teu RP, com os dados da atividade comercial. Né? Então a gente diz assim que a gente não sombreia o CRM. O pessoal pergunta muito, mas qual que é a diferença do CheckMob para um CRM? Cara, a gente trabalha em parceria, porque a gente está muito mais... Enquanto o CRM você está preocupado com o pipeline de negócio, né, efetivo ali, como é que está o teu fluxo, a cadência e tudo mais, a gente está preocupado com a produtividade do vendedor. E popular o CRM com informações fidedignas. Exato. Né? E muito mais aprofundadas. Né? Então, assim, e aí vem a dificuldade. Você falou do data-driven, né? Que, cara, eu acho que é um grande desafio hoje no Brasil. Às vezes, a maior dificuldade que a gente tem é conseguir fazer com que o cliente entenda a riqueza do que ele tem na mão. Né? E aí, cara, às vezes a pessoa para no controle, né? Usa para controlar. E, cara, a gente fica assim... Cara, como que a gente pode fazer para ele querer ver o além, né? Que é tudo que ele pode fazer além do controle. Tanto que até o slogan, né? Gestão além do controle. Né? Para tentar trazer essa ideia de que você não precisa parar ali só no controlar e saber se a pessoa fez ou não fez. Você pode usar para muito mais. Perfeito. E sem contar que, às vezes, até para o cliente... acaba se tornando um diferencial comercial, né? A empresa oferecer esse tipo de serviço e controle a partir do momento em que o prestador conclui o serviço, tira uma foto e faz upload, enfim, para a plataforma. O que esse prestador está demonstrando? Poxa, ele fez o serviço, ele registrou, então ele foi responsável por aquilo que ele fez, querendo ou não, ele responde por aquilo. Né, o responsável nesse sentido, né, da responsabilidade que ele tem em relação àquela questão. E mais, eventualmente, se o cliente tiver de má fé e solicitar eventual garantia por ou não foi feito da forma correta, até isso a gente consegue resguardar a empresa nesse sentido. Certeza. Então, olha, são vários ganhos. Cara, né? Se for elencar, são vários ganhos e para todo mundo. Você vai falando, vai vindo um monte de coisa na minha cabeça, de coisas que aconteceram. Vou dar um exemplo, né? Bem disso aí que você falou. Cara, a gente tem um cliente que é uma gráfica. E o que acontece com a gráfica, né? Quem compra não é a mesma pessoa que recebe.
o material, certo? Você faz um orçamento, manda lá, manda entregar, às vezes manda entregar lá no evento. Entrega para mim lá no evento. Cara, é uma confusão danada, porque daí, assim, não chegou o material. Aí o cara do marketing chegou? Não chegou. Daí liga pro cara para quem vendeu. E aí? Não, peraí, que eu acho que já saiu daqui. Aí liga pro cara que despachou. Não, tá no caminho. Aí liga pro motorista. Aí, cara, com o Checkmob, assim, a gente não foca muito na entrega, mas a gente tem alguns casos assim e no serviço funciona bem. A partir do momento que ele fez o check-in, bateu as fotos, fez o check-out e coletou a assinatura na tela, aquilo dispara um e-mail para todo mundo que está cadastrado. Então todo mundo já fica sabendo na hora que deu certo. E tem um mapa de operações, né? Que daí no mapa lá você consegue saber onde a pessoa está ou a última vez que ela esteve, né? Então isso diminui muito a fricção, né? E no caso de serviços, por exemplo, se você contrata um serviço de facilities, limpeza predial, cara, você não fica olhando, você como cliente não fica olhando se a pessoa está fazendo um bom serviço. Se ela, cada vez que ela faz o serviço, ela registra, no final do mês a gente tem um book de serviços. Você pega lá, exporta um arquivo com todo o log, né, dos serviços prestados, com foto, com tudo, você só exporta e manda para o teu cliente. O cliente olha que contratou, deixa eu ver, pô, Vê que valor. serviço, cara, que serviço legal isso aqui. Pô, tá vindo, tem assiduidade, tem capricho, tá aqui as fotos. Pô, demonstra um carinho no serviço, né? Então a gente tem muito cliente assim que gera valor para o cliente dele assim, né? Norton, mas vamos lá. Fizemos várias perguntas aqui, entendemos a tua trajetória, entendemos a Checkmob, mas agora eu e o Lucas, né, lidamos com isso todos os dias e somos curiosos, né? Queremos saber aqui e queremos que você também compartilhe com quem está nos assistindo um desafio jurídico assim que você teve na empresa que você considera algo relevante, né? Que se fosse até para listar para o pessoal como algo a ser atentado, né? Porque, pô, muitos são os desafios jurídicos, né? Dá para fazer uma lista, mas assim, qual que foi aquele que você fala, putz, esse aqui vale a pena falar até para o pessoal prestar atenção nesse ponto? Cara, posso resumir isso numa palavra. Cap table. Opa, maravilha. Cara, eu acho que assim, quem começa um negócio sem entender o que é um cap table, principalmente no mundo de startup, tecnologia e que pretende receber investimento, mas mesmo quem não pretende receber investimento, cara, você precisa entender cap table e algumas coisinhas de tipo vesting e tal. Vesting eu acho que é uma boa palavra também, né? Em segundo lugar, eu diria assim, porque o primeiro que aparece é do cap table, né? Daí na sequência aparece do vesting, né? Pelo menos na minha forma de enxergar. O que é o cap table, né? Então, falando da forma que eu entendo, vocês são especialistas aqui, né? Mas é a proporção da sociedade, né? Eu comecei fazendo meio-meio. Embora eu tenha tido a iniciativa do negócio, chega na hora você, cara, meio-meio e tá tudo bem, somos amigos e vamos tocar em frente, né? E depois você vai vendo com o tempo que tem formas melhores de fazer, né? Fazer um vesting dos dois sócios, né? Então, ou seja, você vai ganhando direito à participação à medida que o tempo passa. Então, imagine que você faz uma sociedade, 2 amigos de faculdade. E eu vejo isso direto, cara. Isso me dá desespero. Acho que vocês também, né? Cara, 5 amigos de faculdade se reúnem e vão abrir um negócio. Aí dá percentual para todo mundo igual. Aí, 2 amigos, cara, na boa, eu acho que eu nem vou querer, mas fica com o percentual. E aí, se a empresa dá certo, o cara que não fez nada tem aquela participação para sempre, né? Então, aí dá um monte de confusão e briga, né? Porque alguém sempre vai achar que não é justo e não é justo mesmo, né? Então, como que você equaliza de uma maneira que você conduz a história do negócio de uma maneira que os incentivos fiquem alinhados, né? Nem sempre todo sócio vai agregar a mesma quantidade de valor para o negócio. Por exemplo, tem casos que às vezes, vamos montar um negócio? Vamos. Um é part-time e o outro é full-time. Um saiu do emprego para começar e o outro falou, cara, daqui a pouco eu saio. Por enquanto eu não posso ainda, porque eu tenho minhas contas e tal, mas eu vou ajudandinho aqui e tal. Cara, isso tem valores diferentes para o negócio. E às vezes no começo do negócio você não pode quantificar isso em remuneração. Porque você está ali no bootstrapping, né? Está ali tirando o dinheiro do caixa. Então, assim, isso era uma coisa que eu demorei para aprender e errei 2 vezes no mesmo lugar. E quase custou a Checkmob, na verdade, né? Porque daí tem uma continuidade das coisas, né? Do comecinho até hoje, né? Teve o desdobrar das coisas que
ainda bem que deu certo, né? Podia não ter dado, mas que se eu conhecesse melhor o assunto, né? Cap table, vesting, depois stock option plan, essas coisas assim, me teria economizado muito de sabor, vamos dizer assim. Não em relação aos sócios, porque eu dei muita sorte. Eu tenho uma admiração muito grande pelas pessoas, principalmente da Checkmob, né? Que se tornaram sócios. Hoje eu estou sozinho, entre aspas, no negócio, tem outros acionistas. Mas dos 10%, hoje eu tenho 99 e pouco, né? Então, o que é uma grande conquista para mim, pessoalmente, né? Mas enfim, depois a gente chega nos finalmente, mas vamos explorar um pouco desse assunto aí, eu acho que é legal. O cap table, foi bem legal você falar desse ponto, porque na verdade o cap table ele é uma demonstração mais palpável do que seria a participação societária e de quem faz parte do projeto. Então, normalmente em grandes empresas, né, quando chega um acionista novo ou alguém, enfim, que tem algum tipo de influência maior ou investidor, a primeira coisa que eles pedem, eu quero dar uma olhada no cap table, para ver assim, quem que concentra a maior participação, quem que tem a maior influência política, né, para tomar decisão. E um ponto que você falou que eu achei bem relevante, que na verdade não são todos os empreendedores que veem dessa forma, mas a importância de você planejar e enxergar o cap table logo desde o início. Cara, com certeza. Uma das principais decisões. Cara, eu vou dizer assim, você vai começar uma sociedade, assim, é polêmico, mas eu acho que antes até da própria ideia do negócio, porque ele pode custar todo o negócio. Cara, você falou assim, como tá o cap table? Cara, foi a pergunta que eu mais ouvi de investidores. No começo era a última pergunta, hoje já é sempre a primeira. Por quê? Porque dependendo da tua resposta, não tem o resto da conversa. Acaba ali a conversa. Qual que era a minha questão? E a questão societária é um assunto bem técnico aqui, né? Eu era sócio com 10%, os meus sócios, a outra empresa tinha 90%, e tudo bem na proporção do investimento. Foi na proporção do investimento, tudo certo, tudo legal. Só que quando você chega para o investidor e o investidor te pergunta qual que é o teu cap table e ele descobre que o empreendedor que conhece o negócio, que tem o domínio técnico, que sabe o que está acontecendo, é minoritário, o cara não vai pôr dinheiro por uma questão que não é nem dele não acreditar no negócio. Cara, eu cansei de ouvir, cara, o teu negócio é muito bom, mas eu não posso pôr dinheiro. Porque eu tenho um dever fiduciário com o fundo, que eu não tem determinados tipos de risco que eu não posso assumir. E um risco deles é o risco de cap table, que significa o quê? O cara vai colocar 10 milhões de reais na tua empresa e o empreendedor fala, cansei e vou embora. Aí vai ficar quem? O cara que pôs os 10 milhões com um sócio que não manja nada. Que não é o key man, né? Isso. A pessoa-chave do negócio. E assim, eles tinham o negócio deles para tocar. Então sempre foi o acordo que assim, olha, você toca lá o negócio, você tem todo... E cara, a gente fazia reunião de conselho uma vez por mês, durante 7 anos, todo mês reunião de conselho, super, muito legal, né? Tudo 10. Mas é uma coisa assim que ele penalizou a Checkmob, o fato de ser assim. Eu não consigo ver começando diferente. Porque, cara, como que eu vou falar, olha, eu tenho 10 mil reais para começar um negócio e você vai colocar 90% do dinheiro e eu vou continuar sendo o principal acionista. Que legal, né? Hoje acontece porque você começa pela ideia, você desenvolve melhor, você pega o dinheiro do pai, né? O Family, Friends and Fools, né? Como diz, né? Triple F. Exatamente, né? E aí você gera um valor e uma validação que justifica um valuation mais alto, que você consegue atrair um investidor anjo, que você consegue pegar um cheque de 200 mil reais, né? Para uma participação, às vezes de 5%, 10%, né? Enfim, aí de acordo com cada negócio, mas que também eu descobri que isso é uma coisa importante, que cada etapa tem uma tabelinha e se você sair fora da tabelinha, você inviabiliza as etapas futuras, muitas vezes, né? Então, aí tem muita coisa que tem que entrar no jogo, né? Então, não é só o negócio do ponto de vista da empresa, do cliente, né? E da venda e de tudo. É o que está em volta, que às vezes não é aparente, ele vai te cobrar o preço lá na frente se não fizer direito no começo, né? Então, no nosso caso foi isso, né? No começo, inviabilizou o investimento, então a gente sempre foi bootstrapping. E o meu sonho era ter investidor, aquele negócio, eu via meus amigos, e capta isso, capta aquilo, e série A, e não sei o quê. Pra você ter uma ideia da faculdade, o meu calouro
até, né, chega a ser quase um pecado chamar ele de calouro, né? Mas, enfim, em termos de faculdade era calor, mas o Thiago Dalvi da Olist, que é o unicórnio em Curitiba, é meu calor da faculdade, né? Entrou na mesma empresa júnior que eu, né? Somos amigos, né? No outro ano seguinte entrou o Alessio Alionso da Pipefy, né? Olha onde é que os caras estão, né? Então, assim, custou tempo para mim, né? Coisa que poderia ter acontecido muito mais rápido. Concorrentes que apareceram e ocuparam espaço na época que eu achava que eu poderia ter ocupado. Então, assim, você vê que custa. Eu estou sendo transparente aqui para o pessoal entender a seriedade. Porque se eu não falar que é grave, não, depois eu vejo. Cara, esse depois eu vejo é a pior coisa que pode fazer nesse aspecto jurídico. Então, cara, às vezes o pessoal pensa, mas eu não tenho a grana e tal. Mas, cara, marca uma conversa. Ou pelo menos pesquisa no YouTube, vamos dizer assim. Mas procura alguém. Vocês estão aqui, cara, a gente está aqui. 1 horinha, um papinho de meia hora num café, cara. Você resolve, às vezes, uma bucha no começo que vai te economizar muito tempo e desgaste lá na frente. A Checkmob, para contar como que a gente resolveu, como saiu do ponto A para o ponto B de hoje, 7 anos depois, a empresa, que eram os meus sócios, eles queriam receber investimento e para receber investimento eles precisavam arrumar o balanço da empresa. E aí, como era uma sociedade entre pessoa jurídica e uma pessoa física, a Checkmob aparecia no balanço lá. Então, para resolver essa questão, a gente transformou ela em SA. Saiu o sócio pessoa jurídica, entrou os 3 sócios pessoas físicas, né? Na mesma proporção, tudo legal. Aí teve um ajuste de contas ali, que daí eu fui a 15%, né? Mas continuava na mesma... O macro não mudou muito, né? Mas pelo menos daí era assim, não era blocão, né? Eu conseguia pelo menos conversar de forma individual com os 3 sócios, né? Nas reuniões. E claro, na hora que você vai para SA, você já aproveita, faz um bom acordo de acionistas, né? Tudo. Mas não resolve a essência do problema, que é que você continua sendo minoritário e, assim, inviabiliza um monte de coisa da empresa, de investimento e outras questões. E aí pegou uma coisa, né, para mim, com 7 anos de empresa. Não era o meu sonho, eu ainda não tinha chegado lá, né? Aquela pessoa que me inspirou lá no começo, que era o dono da empresa e tal. Então, às vezes eu penso que eu sou até meio old school, assim, entendeu? Eu curtia parar de ser o dono, entendeu? Não é ser aquele empreendedor que fez todo o processo lá, mas no fim já não tem mais nada, entendeu? Tem só as ações, né? E o que faz parte, e tá ótimo, você tem que pagar esse preço se você quiser chegar lá, você já não vai ter o controle em algum momento, né? Mas eu, pelo menos durante algum momento, eu gostaria de me sentir né? E aí, cara, veio a pandemia, né? E a pandemia foi, cara, eu vou dizer que ali o camarada é provado, né? Porque a gente lida com equipe externa. Posso entrar nesse assunto ali? Ou você quer ficar no cap table ali? Porque isso aí tem reflexos, né? Eu só quero, então, dar uma dica final para quem está assistindo, né? A gente sempre pede dica para o convidado, mas eu aqui dando dica, né? Mas é que é o seguinte, pessoal. Eu e o Lucas, na semana passada, a gente atendeu uma startup que também estava em fase inicial e queria oferecer para, enfim, alguns colaboradores e um prestador em específico que era chave, era um desenvolvedor, algum tipo de incentivo e um deles o convite, né, para ingressar futuramente na sociedade, caso cumprisse, né, alguns requisitos ali, temporais, objetivos ali de entrega de plataforma, etc e tal. E eis a questão, nos perguntaram aquela pergunta que sempre perguntam para mim e para o Lucas, mas qual que é o percentual que eu concedo para o fulano? Qual que é o percentual que eu vou conceder para cada um deles? O que eu posso dispor nesse momento? E daí a gente falou o seguinte, não tem uma resposta A, B, C e D. Aqui é um estudo, isso aqui é ciência, isso aqui é cap table. É isso aí. Então o que a gente mostrou? A gente desenvolveu, junto com uma aceleradora de Minas Gerais, como se fosse uma metodologia, uma planilha, na qual você projeta o teu cap table, digamos assim, no transcurso do tempo. Então, qual que é o retrato atual da tua empresa? Né? Na verdade, a gente tenta resgatar desde o início. Então, por exemplo, 2 fundadores. Então, a gente resgata lá no início, pega essa fotografia do passado e coloca como a primeira etapa da empresa. Então, aquela ali é uma coluna de um cap table enorme que vai vir pela frente. Então, aqui, os 2 fundadores. Depois, quer oferecer um vesting? Então, quanto que você vai dispor? Vamos pensar assim, 8%, né, 6%? Beleza, a gente coloca, deduz esse percentual dos fundadores, ou de um ou de outro,
Aí fica a critério, às vezes um tem mais participação, aí vamos fazer essa seleção aqui e a gente já dilui ali, para eles enxergarem o quanto que eles têm agora. Sim. E daí a gente sempre coloca total founders. Para eles começarem a ver, porque via de regra, beleza, o founder está ali, os founders estão ali, então decidem juntos, estão alinhados, né? Estão alinhados perante terceiros. Então vamos lá. Aí tem o primeiro round, talvez um investimento anjo que venha. Qual que é o percentual que você planeja conceder para esse round? Sei lá, 15%. Ok. E você vai simulando com os valores. E você vai vendo a valuation da empresa. De repente, você vai simula daí seed, sei lá, daí um round mais qualificado, daí Series A, B, C e assim por diante. Até onde você sonhar, vai estar lá. E, cara, eu vou dizer, esse tipo de planilha é aquele negócio que o cara deixa motivadaço, né? Porque Nossa. você já vê os steps, já vê o que vai acontecer, já vê que a empresa vai valer tanto e tal, não sei o quê, porque o empreendedor, você precisa... É tanto risco que você toma, que se não tiver alguma coisa para te manter animado, é muita dificuldade. Então, esse tipo de coisa é aquele negócio, cara, beleza, tá difícil, mas eu sei que se eu atingir esses milestones aqui, a empresa vai valer tanto, eu vou ter tanto, isso aqui, né? E vai acontecendo, né? Então, é bem legal isso aí. E até, só para concluir, na hora dele negociar com um investidor, se ele chegar e falar assim, não, eu planejei no meu primeiro round aqui, né? Então, às vezes, chega o investidor e fala, não, eu vou te pagar tanto por 20%. Ele fala, olha, aqui nesse round eu planejei no máximo 15%. E o cara vai falar, não, por quê? É que assim, 15% agora, porque eu quero manter X% concentrado nos founders. Eu quero dispor um percentual aqui gradativo para no Series A eu ter tanto e conseguir conceder para os meus investidores. O que o investidor vai pensar? Puta, esse cara é sério. Esse cara está planejando, esse cara tem estratégia por trás. Tem visão de futuro. Tem visão de futuro, pé no chão e quer crescer. Exatamente. E quer crescer de uma forma sustentável, né? Enfim. Então, a gente adora fazer isso. O que o Norton comentou, liga, bate um papo com a gente. A gente tem até no site um botão lá, agende um bate-papo. Não é de graça, meu povo. E a gente tem o maior prazer de ajudar, porque a gente sabe, né? Somos mentores aceleradores e desenvolvemos essa planilha junto com a galera. Coisa simples. E a gente sabe o quanto é importante. Então, enfim, só a falar, é um tema que eu adoro, coincidiu aqui do bate-papo, mas assim, é super relevante e invistam nisso, né? Invistam tempo nisso. Não é nem só dinheiro, é tempo, porque faz sentido para o futuro. E assim, eu até vou pular a parte da pandemia aqui, né? Que foi o gatilho da... É importante, o Lucas estava querendo saber disso. Então, mas eu vou pular só para poder não perder o gancho aqui, que o que aconteceu na pandemia foi o gatilho de que eu resolvi mudar, né? Mas a grande questão é que, no fim da história, eu cheguei à conclusão que não tinha como resolver. Então, eu já tinha passado toda a pandemia, o negócio estava rodando, estava tudo certo, eu ia começar do zero. E eu ia dar a minha parte e vender por um valor lá que fosse para eu começar de novo. Por isso que eu digo que eu errei a mesma coisa 2 vezes. Entendi, agora você entendeu? Nesse ponto. Por que acontece? Qual que foi o drama? Eu trabalhei 7 anos da minha vida, dei minha vida lá e, cara, descobri que eu estava exatamente no mesmo lugar, né? Assim, eu não ia chegar exatamente onde eu sonhei chegar, né? Mas eu tinha uma responsabilidade muito grande, isso é uma coisa que eu tenho, cara, e eu acho que tem muito empreendedor que peca nisso, cara. Acho que dinheiro de investimento é lucro, acho que dinheiro de investimento pode gastar, que o risco está embutido. Cara, o respeito com o dinheiro dos outros, cara, para mim é um valor muito importante. Então, era uma autocobrança que eu tinha, que eu não podia sair sem que eu conseguisse garantir que a empresa continuasse rodando, para que quem investiu em mim, porque você não investe na empresa, porque as empresas, às vezes, você nem sabe o que vai acontecer. Você é investido na tua pessoa, no teu caráter. Para que eu mantivesse meu nome, né? E que mesmo os meus sócios pudessem, numa nova jornada minha, falar, não, pode investir que o Norton é um cara bacana, é uma pessoa correta. Então, chegou a esse ponto, né? Deu, cara, olha, né? Foi uma conversa, não foi fácil, né? Para mim, porque você chega à conclusão que, assim... Cara, eu joguei 7 anos da minha vida no lixo, né? Entre aspas, né? Tem um aprendizado da jornada, mas, cara, 15% não vale nada, né? Vale o que alguém quer comprar. Quem que vai comprar 15% de uma empresa que o founder está saindo? Né? Então, e aí, claro, né? E eu realmente fui disposto para sair e começar do zero, porque, assim, aí tem o tempo, né?
Então, assim, fiz 40 anos, estava com 39, 38 na época, né? Você já começa a vislumbrar um pouquinho diferente, né? Não que... Pô, Henry Ford começou a Ford com 40, então não tem nada a ver. Mas, assim, é tão difícil empreender que eu pensei, cara, eu só acho que eu só tenho sprint para mais uma. É 3, cara. Se na terceira não rolar, cara, então é melhor começar agora, tentar a terceira e, cara, se não der, daí sei lá o que eu vou fazer, né? Mas se eu não começar agora a terceira, eu não vou chegar onde eu gostaria de chegar. Então eu realmente eu tive que aceitar perder tudo, né? Entre aspas, né? Perder tudo nunca perde, né? Mas assim, tem algum valor aquilo que a gente construiu. Mas não é o valor que você sonhava e tal, aquelas coisas, né? Que a planilha às vezes mostra, né? É uma coisa bem menos, né? Então... E aí eu fui assim para conversa e conversei com os meus sócios. Falei, olha, eu vim aqui para dizer que eu vou começar do zero de novo. Porque eu não estou onde eu gostaria de estar e não tem como resolver. Eu não posso chegar para eles e falar assim, olha, vocês têm 85% do negócio, para dar certo, vocês precisam me dar 80%, vocês precisam me dar 60% e ficar com 5% cada um, viu? Vocês têm que me dar se vocês quiserem que o negócio vá para frente. Cara, depois de 7 anos de caminhada, de um monte de dinheiro investido, quem faz isso? Ninguém faz. Então, eu já sabia, né? Eu me ponho no lugar dos outros, né? Então, eu falei, olha, eu não consigo ver outra solução, então eu quero continuar. Tem aqui as pessoas, estão aqui, tá todo mundo aqui e tal. Então, eu vou sair. Só que, claro, né? Do outro lado, também, assim, puxa, não conhecemos nada, né? Nunca nos envolvemos diretamente com o negócio. E daí, eles iam receber investimento. O que acabou acontecendo? Eles venderam a empresa. Em vez de receber investimento, eles foram comprados. E nessa de vender, você tem lock-up, você tem algumas metas, provavelmente, não sei os detalhes, mas assim, há um contexto de que você precisa trabalhar bastante no pós-aquisição, né? Então, também foi um momento complicado para eles, né? E daí, no fim do dia, assim, eu acabei comprando a parte deles, né? Caramba! Os 85%, né? Só que assim, né? A montanha é alta, né? Para subir, né? 3 anos, né? E claro, né? Eu, quando surgiu a oportunidade que eles mesmos abriram essa possibilidade pelas circunstâncias que estavam, eu só pedi 2 coisas para eles, né? Eu vou falar, a primeira, que, cara, nunca eu ouça que eu quis prejudicar ou passar perna ou qualquer coisa assim, porque eu realmente vim aqui para sair e deixar vocês tocar o negócio e a empresa persistir mesmo sem mim, né? Porque também eu não queria que a empresa acabasse com a minha saída, né? E por outro lado, porque tem uma grande responsabilidade com clientes, né? Cara, quem fechou, quem deu a cara lá fui eu, então eu preciso garantir que os clientes continuassem sendo atendidos, né? Mesmo que eu não tivesse. E a segunda coisa é que eles não se ofendessem com a minha proposta, né? Porque nunca ia ser o valor que eventualmente valeria, que eles imaginavam que valeria. Então eu falei, olha, vamos tratar mais como um reembolso do que como uma venda, né? Porque se eu falar que eu estou comprando, vocês vão ficar ofendidos com a minha proposta, porque eu não tenho dinheiro, né? Tudo a minha vida está aqui, né? Então tem lá um apartamento financiado, e que nem é meu, né? Na verdade é financiado, e um carro lá, né? O que eu vou fazer com isso, né? Porque todo o meu patrimônio está no que eu construí ao longo do tempo, né? Que é a empresa, né? Que depois eu descobri que, putz, né? E aí, né? Não vale, né? Então, e aí surgiu essa possibilidade, a gente fez uma proposta. E também foi assim, one shot. Eu preciso que eles saibam que é o melhor que eu posso. Eles têm que acreditar que é o melhor que eu posso. E realmente foi. Eu não podia mais. Mas também tinha que não podia ser mais do que eu pudesse. No sentido assim, de eu ter que matar a empresa para pagar. Né? Porque assim, já é difícil escalar uma empresa no bootstrap. Né? Ainda mais tendo que, digamos assim, canibalizar a empresa para poder pagar uma saída de sócios. Então, assim, ou vai dar ou não vai dar, né? E aí eu joguei para eles e falei assim, olha, essa é a proposta, não se ofendam. Se vocês falarem não queremos e quiserem tentar vender a empresa para terceiros, tranquilo, eu só não vou assinar lock-up, né? Porque daí eu com 15% daí ainda ter que assinar um lock-up seria complicado. Mas, assim... Então não se ofendam, né, se eles forem aceitar e tal, mas eu só queria dizer uma coisa para vocês. Entre eu e o meu sonho, vocês podem realizar o meu sonho, se vocês aceitarem, né? Porque do ponto de vista deles, quando eu me coloco no lugar, qual que é o grande problema? Cara, e se a gente sair e o negócio explode? Né?
Então, assim, tem gente que, cara, prefere matar do que correr o risco de ter ficado fora, né? Então, eu falei, olha, essa é a proposta. Entre vocês e entre o meu sonho, só tem o sim de vocês. Se vocês fizerem isso por mim, putz, eu vou ser eternamente grato, porque vai me economizar um bom tempo começando do zero de novo, né? E, cara, e assim, poxa, eu tenho muito orgulho deles, né? Assim, é que como é uma situação muito específica, eu tô entrando em alguns detalhes, eu acho que a questão de quem são não convém. Mas, assim, são pessoas que eu admiro, são pessoas mais velhas, então, assim, mais velhas no sentido de mais experientes, né? Tiveram uma empresa por 30 anos, né? Entre eles são ótimos sócios, comigo muito respeitosos. E, cara, e assim, eu agradeço eles todo dia, agradeço muito a Deus também, né? Porque eles aceitaram a minha proposta, né? Então, cara, assim... E aí, claro, mudou tudo, né? Aí mudou tudo, né? Porque daí a energia é outra, aí, porra... Não, aí... Cara, então, né? Eu imagino que esse seja um dos motivos que te fazem levantar todos os dias, Com tá certeza. com garra, com força para tocar um negócio, né? Mas eu acho que a gente quer também escutar de você, e se você pudesse dar alguma outra dica para a gente ir caminhando para o fim, né? Sim. Algo que te faz ter essa garra mesmo de tocar o teu próprio negócio no dia a dia, né? Eu costumo dizer assim que é jargão. Eu falaria a mesma coisa que o último convidado falou, humildade, cara. Porque, cara, o que ele falou foi muito legal, né? Mas para agregar, né? Porque ele já falou, né? Então, assim, e ficou muito legal mesmo lá da Bubble Tea e tal, né? Muito legal. Eu diria assim a questão da persistência. Porque, e para dizer o motivo disso, não é a persistência da teimosia, é uma persistência de olho aberto que eu chamo. Você precisa estar consciente do que está acontecendo, mas sem desistir. Porque às vezes você tem que desistir. E você tem que mudar de plano, porque aquilo ali, se você extrapolar, não vai te levar para um caminho bom. Então, às vezes, você só está insistindo no erro. Então, o que eu digo assim da persistência é uma persistência que continua aprendendo e continua com os ouvidos abertos, né? Né? Porque assim, e por que eu digo isso? Cara, quando veio a pandemia, a gente perdeu 18% do faturamento em 2 semanas. E renegociar pagamento e tal. E a gente sempre foi assim. Bootstrapping é aquela coisa, você vive do dinheiro do cliente. E eu sempre fui no limite. E do tipo, a orientação nossa, depois que a empresa empatou, desde 2015 já que ela vivia com as próprias pernas, ninguém queria mais colocar dinheiro. Então assim, para gastar mais tem que vender mais. E muitas vezes eu queria gastar mais e não conseguindo vender. Para poder vender mais, às vezes tem que gastar mais. Em SaaS é assim. Cara, quantas vezes eu cortei do meu próprio salário só para contratar alguém a mais? Com 15% da empresa, né? Então, eu paguei o preço nesse aspecto. E na pandemia, então você anda assim, custo-receita sempre emparelhado. Eu acho que hoje a minha maior fortaleza na Checkmob é a previsão financeira. Cara, nesse ponto eu posso falar que eu sou bom. Cara, eu tenho um controle absoluto do fluxo de caixa, porque o que quebra, ninguém quebra de prejuízo, você quebra de fluxo de caixa, né? Exatamente. Então, eu tenho um controle absoluto ali de tudo e tal. Mas aí, da questão da persistência. Quando caiu a receita, cara, o que você faz com os custos? E numa empresa SaaS, basicamente é o quê? Gente. E eu tinha o sonho do escritório. E em 2019, a gente fechou um cliente muito grande. E em março de 2019, a gente ficou em incubadora 2 anos e 4 anos numa salinha emprestada dos meus sócios. Salinha assim de sei lá, 6x6, né? E aí a gente foi pro escritório, reformei todo o escritório e tal. E, cara, eu tenho que até cuidar, porque senão eu vou chorar. Em janeiro, aí veio a pandemia, cara. E porque o problema é o seguinte, o time é musculatura. Eu tinha que cortar custo sem matar o espírito da empresa e a capacidade de voltar pro jogo. Se eu cortasse o time, eu ia matar. Porque quando você corta e faz um layoff, não é só quem vai. Você tem que lidar com quem fica. E eu falei, cara, eu não quero perder meu time. Eu sou apaixonado. O meu time é tudo de bom. Eu sou apaixonado pelo meu time. São bons, entendeu? E eu não queria perder isso. Então eu cortei o escritório, né? Só que tinha que ser de um jeito que eles não vissem o escritório desmontado. Porque se a galera chegasse lá e se visse tudo em caixa, ia matar o sonho, né? Então eu mandei... Todo mundo foi para casa, home office. A gente começou o home office e aí, cara, eu tive que fechar o escritório. Ali sozinho, fechar, encaixotar a transportadora, botar em container, fechar, entregar. E, cara, ali eu chorei, bicho. Ali porque era o meu sonho,
né? Então, ixi, aí, tá vendo? Sempre que eu falo desse assunto, volto. Eu prometi pro pessoal da Checkmob que eu não ia mais, eu ia botar uma pedra nesse assunto, mas é que eu queria falar da persistência, entendeu? Porque ali você passa pelo vale, bicho, com 15% da empresa. E aí um dos gatilhos foi esse, né? Quando chegou no fim, que daí recuperamos, voltamos pro jogo e pá. Cara, chegou no final do ano, a gente cresceu 40% no ano da pandemia. 2021, que foi o ano que a gente fechou o escritório, a gente cresceu 40% no ano contra ano. Tendo perdido 18% do faturamento em 2 semanas em maio. Então a recuperação foi muito massa. Fruto do esforço da galera, e eu falei, galera, eles sabiam que eu abri mão do meu sonho, então todo mundo se engajou por mim, então isso é uma coisa massa, assim, sabe? E só que daí, por outro lado, cara, eu pensei, cara, olha o tamanho do peso que eu tô carregando, né? Então ali eu senti o descompasso dos incentivos, vamos chamar assim, né? Eu tô carregando o peso sozinho, né? E cara, eu não posso culpar meus sócios, entendeu? Eu aceitei. Era assim que funcionava. Eles sempre me trataram muito bem, mas, cara, estava errado. É isso que eu digo do cap table. É um jogo que, se começar errado, vai errado até o fim, cara. E às vezes não tem conserto. Então, quando eu digo assim, se eles falassem não para minha proposta, a empresa podia ter deixado de existir, né? E tudo aquilo que a gente construiu teria ido por água abaixo. E aí todas as pessoas... Porque quando eu saí da primeira empresa, sabe qual foi a maior dor de ter saído, vendido a minha parte? Foi porque eu contratei todo mundo do time. Então, na cabeça de quem ficou, o Norton abandonou. O Norton nos abandonou. E eu ia passar por isso de novo. Então, cara, esse é o custo do cap table que eu queria que a galera entendesse o que é fazer um cap table errado. Porque para consertar depois, cara, é suor e lágrimas, sangue, suor e lágrimas, como diz, né? Então, é por isso que eu digo da persistência, entendeu? E não estamos com o jogo ganho, né? Temos tudo para fazer. Aí de 2020, de janeiro de 2020 para cá, pernas para que te quer, né? Vem, cara, e pá, e tamo aí, né? E aí hoje o time cresceu, né? Estamos ganhando espaço, né? Tem muito para fazer. Hoje o meu grande desafio é negociar o que é sucesso para mim, né? Porque eu sou muito competitivo, né? Daí você olha pro lado, vê uns caras voando lá e eu quero voar igual e ainda não foi do jeito que eu acho, né? Então, assim, isso é uma coisa que dói. Mas o pensamento meu é assim, se o Norton de hoje fosse contar pro Norton de 20 anos atrás, que entrou lá na empresa júnior e um dia pensou, um dia eu quero ter minha empresa, então nesse critério é uma coisa que me deixa feliz assim, em termos de ser bem sucedido, né? Mas aí o problema é que nunca é suficiente, né? Cara, esse aí é o baita do dilema, né? Você fala, não, eu vou alcançar aquele ponto ali, daí eu vou estar tranquilo. Não vai estar tranquilo. Então, enfim, mas é isso, cara. Então eu queria dizer para todo mundo aqui que vale a pena a luta. E eu ganhei um livro de um amigo que era o cara que falava vamos abrir capital, vamos levantar capital lá na faculdade e tal, do Osiris Silva, fundador da Embraer, autografado pelo Osiris Silva. O nome do livro é Cartas a um Jovem Empreendedor. Eu ganhei isso quando eu estava ainda na faculdade. E na dedicatória ele dizia assim, lembre-se, é possível, né? Do Osiris Silva. Então, cara, esse é o recado, é possível. Então, eu posso falar assim, dá para chegar lá, entendeu? Mas é custoso, mas dá, né? Esse cara aqui, além de tudo, é muito modesto. Que o cara tá voando, assim, tá voando e olha, hipersônico. E, Norton, quero te dizer que foi fenomenal, cara. Nossa, eu aprendi muito aqui com você, conheci mais da Checkmob, né? E eu até havia conversado com o Lucas anteriormente que tem vários dos nossos clientes que vão se interessar muito pela Checkmob porque realmente ela é uma empresa que gera um diferencial competitivo para as empresas. E conhecer como tudo começou, né, a tua trajetória e o quanto isso foi assim engrandecedor na tua vida e como você impactou a vida daqueles que estavam ao seu redor e você sempre carregando isso com muitos valores, né, com muito caráter e com muita resiliência, como você demonstrou aqui, cara, isso é uma lição de vida de um empreendedor. É algo que às vezes não fica patente, né, nos artigos que a gente lê, nas revistas, né, nos depoimentos, mas aqui no Conexão Empreendedorismo a gente vai fundo, galera, a gente Legal. vai fundo. E vai mesmo. Então, cara, muito obrigado. Foi, assim, um prazer. Mais um episódio icônico aqui pro nosso canal. E seja bem-vindo sempre. Muito obrigado, cara.
Cara, eu que agradeço vocês. A gente planeja não falar tanto, né? Mas vocês vão perguntando e vai indo, e quando a gente se apaixona pelo que a gente faz, eu entendo como uma vocação, né? É um chamado. O empreendedorismo é um chamado, né? Não é pelo dinheiro, é pelo impacto que você vai gerar na vida de um monte de gente, de cliente, de pessoas. E poder compartilhar com vocês isso é um privilégio, cara. Com 10 anos de empresa, poder estar aqui, cara, é um reconhecimento pessoal para mim, assim, de que é legal, né? Então, muito obrigado. É isso então, pessoal. Ficamos aqui em mais um episódio. Nós vamos deixar na descrição os contatos, né, do Norton e também da Checkmob, caso vocês queiram entrar em contato. Os canais também, rede social, para que vocês sigam, acompanhem o conteúdo também bacana que eles colocam ali. Faz sentido aí para vocês, eu tenho certeza. E também nos sigam aí nas redes sociais da Vanzin Penteado, que é a nossa apoiadora, da Lex Nautas, da Burn. E claro, pessoal, deixa o like aí no nosso episódio, se inscreva no canal Conexão Empreendedorismo para mais conteúdos e episódios como esse aqui. Então ficamos por aqui. Lucas, obrigado por ter participado e até a próxima, pessoal.